Ao nosso tempo de escola bíblica. Talvez o meu microfone esteja um pouquinho alto. Talvez, só. Não tenho certeza. Eu queria, nessa manhã, que nós estamos num período de transição, um período que as coisas ainda não voltaram ao normal, tem muitos irmãos que ainda estão em viagem, outros que estão em descanso. Nós ainda que conseguimos estar aqui nessa manhã. Esse mês de janeiro as coisas são um pouquinho mais tranquilas, um pouco mais calmas. Nem por isso nós deixamos de estudar a palavra, mas ao mesmo tempo nós não seguimos aquele cronograma que nós estávamos seguindo. Então nós vamos, imagino que por umas 2 ou 3 aulas, ter aulas um pouquinho diferentes, em temas diferenciados, só para a gente ter esse momento de transição, até que todos estejam de volta, até que as coisas, o período de férias passe, né, e aí a gente possa voltar ao normal, aos estudos cotidianos do dia a dia, as classes com seus temas particulares ao longo do ano. Mas nesse dia de hoje eu queria te convidar para que a gente pudesse estudar uma carta, e talvez nem seja tanto um estudo aprofundado, mas mais uma exposição de uma das cartas que a gente acaba lendo relativamente pouco, até uma carta muito curta. O presbítero Luiz até brincou comigo hoje de manhã que era um bilhete, não era nem uma carta. Mas é uma carta importante, que traz alguns detalhes, que traz algumas lições, que são muito preciosas para nós, são muito importantes para nós e que nós precisamos levar em consideração, até porque ela fala sobre um tema que é muito relevante para a nossa identidade. Um dos assuntos que essa carta, aliás, o assunto todo dessa carta fala sobre um dos aspectos da nossa identidade como igreja, que é ser simples, acolhedora e fiel à palavra, né? E nós vamos falar especificamente aí do acolhedora. Essa carta traz alguns aspectos desse sentido. Então eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá no Novo Testamento, carta de Paulo a Filemon. Está bem escondidinho aí, é um livro pequenininho. Carta de Paulo a Filemon, um texto bastante conhecido de todos nós. Oi? Pode ler, você que manda. Se você tiver com o microfone aí, fica à vontade. Estou. Então tá bom. Vamos ler então, irmãos. Filemão. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e o Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Pode ler tudo. Com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Orações porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito. Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora também prisioneiro em Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração,
Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. Especialmente de mim, e com maior razão de você, quer ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto: eu pagarei. E é claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você, no Senhor, este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou, da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. E a graça do Senhor Jesus esteja com o espírito de todos vocês. Amém. Vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua palavra nesse momento, e agora que ela foi lida, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Durante o momento que nós vamos expor a Tua palavra, Deus, que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Que nós sejamos profundamente transformados pela Sua palavra, Deus, reavivados pela Tua palavra, consolados e, se necessário, até mesmo exortados pela Tua palavra. Que o Senhor nos ensine, Deus, as palavras que vão além do texto bíblico, mas que são as palavras inspiradas pelo Teu Espírito. São as palavras que mexem com o nosso coração, que transformam a nossa vida, porque são carregadas também do Teu poder. Fala conosco, Deus, nós precisamos muito ouvir a voz do Senhor. Nós somos muito desejosos, muito carentes da voz do Senhor, e é justamente a Tua voz que nos conforta, que nos consola, que nos exorta, que nos tira do lugar de conforto, que nos desafia a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Por isso nós clamamos por isso. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã, Deus, que o Senhor se sensibilize e que a Tua doce voz possa confortar, ensinar e exortar o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer uma exposição desse texto, verso a verso. Então eu vou pedir para que o presbítero Luiz ligue o microfone de novo e leia só o versículo 1 para a gente. E aí nós vamos expondo o texto verso a verso, e ficando mais fácil da gente entender assim. E aí a coisa caminha um pouquinho mais fácil, já que essa carta tem um texto um pouco mais tranquilo, tem lições um pouco mais fáceis. E aí nós vamos caminhando até onde for possível. Eu acho que dá para terminar até às 11 horas, 11h05, por aí. Mas vamos ver até onde a gente consegue chegar nesse texto. Você lê para a gente o versículo 1 de novo? Não é o presbítero Luiz, mas é o presbítero Paulo. Tá? Pode ser também. Paulo, agora eu vou ler numa outra tradução, tá, queridos? Tem uma mudança muito de tradução, mas eu acredito que essa tradução aqui é a que mais a igreja usa. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo e irmão de Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Irmãos, essa carta, ela foi escrita em um momento de
muita tribulação pelo apóstolo Paulo. Foi escrita de próprio punho pelo apóstolo Paulo também, ela foi escrita por ele mesmo, porque a intenção dessa carta era demonstrar algumas coisas para Filemão a respeito da nossa vida com Jesus. Mais do que simplesmente ser uma carta de conhecimento teológico, ela é uma carta extremamente prática, extremamente pragmática, cheia de lições que nós podemos e devemos utilizar no nosso dia a dia. Conforme nós vamos vivendo, você vai ver que essa carta aí vai trazendo algumas lições muito preciosas para o nosso dia a dia. E lições simples, nada de complicação, nada de elementos teológicos grandiosos, profundos, complicados, mas coisas muito simples e muito diretas. Veja que ele começa essa carta, inclusive, dizendo, como se fosse uma apresentação daquilo que seria o tema dessa carta, né, aquela proposição mais central da carta. Ele já começa dando alguns indícios aqui, dizendo que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. E também por Cristo Jesus. E as duas situações são absolutamente reais, né? Prisioneiro no sentido literal, de que ele estava preso, e prisioneiro no sentido de ser um servo de Jesus. Alguém que escolhe estar preso com Jesus. Alguém que escolhe a servidão para Jesus. Alguém que escolhe a abnegação das suas próprias escolhas, dos seus próprios desejos, dos seus próprios sonhos, da sua própria vontade, inclusive, para viver a vontade de Cristo. Abrindo mão da sua própria, das suas próprias condições, né? Ou das nossas próprias condições, para servir a Cristo Jesus. Algo que é muito raro de acontecer hoje em dia. Muito pelo contrário, né? As pessoas, na verdade, não querem abrir mão, elas querem que Cristo abra mão da sua palavra, que Cristo abra mão das suas condições, da sua lei, dos mandamentos, para que elas vivam do jeito que elas querem. Muito comum isso hoje em dia. As pessoas simplesmente querem viver aquilo que der na telha, e não aquilo que é vontade de Deus para as nossas vidas. E Paulo contrapõe isso de uma maneira muito forte, né? Uma maneira muito contundente, dizendo que ele era prisioneiro de Cristo Jesus. Isso vai também de encontro com um dos temas da carta, como eu falei, que é justamente falar sobre este rapaz chamado Onésimo, que antes de ter saído de perto de Filemão, né, ele era escravo de Filemão. Então veja que Paulo já começa a sua carta dando indícios de algumas coisas que ele gostaria de falar. Outra coisa que esse versículo nos demonstra é que Paulo tinha companheiros. Paulo estava cercado de companheiros, ele não estava só. E o fato dele demonstrar que ele não estava só também vai de encontro ao que ele também gostaria de dizer. Para dizer o que ele precisava dizer, ele também precisava começar a carta com essa assinatura. De dizer, olha, Filemão, o negócio é o seguinte, eu tenho meus companheiros aqui. São mais do que companheiros, mais do que amigos. São irmãos em Cristo Jesus. São pessoas que fazem parte da minha vida de uma maneira muito profunda. E isso corrobora também com aquilo que ele vai pedir a Filemão. Pedido difícil. Isso é um pedido muito difícil. Então Paulo já começa dando indícios daquilo que ele vai tratar nessa carta. E o que ele vai tratar nessa carta? Não é apenas esse pedido de receber de novo Onésimo na casa de Filemão. Mas é um pedido muito mais profundo, muito mais especial e que envolve coisas extremamente profundas e que nem sempre vêm de nós. Nem sempre podem ser construídas apenas pela vontade humana, mas precisam de um auxílio, de um apoio também do Espírito de Deus. Senão, não é possível. Essa carta, irmãos, ela fala muito sobre amor. É um texto muito simples, muito direto, que fala de
maneira muito pragmática de como nós devemos amar. Quais são as atitudes daqueles que amam verdadeiramente? Não só as pessoas, mas que amam Cristo Jesus em primeiro lugar. E por causa do amor em Cristo Jesus e de Cristo Jesus, conseguem então, ou são capacitados para amar outras pessoas, independente de qualquer situação que seja. É sobre isso que essa carta então fala. É curioso, irmãos, que nesse primeiro versículo, que a gente geralmente não dá muita atenção, né, porque é apenas uma introdução, é apenas umas palavras que às vezes parecem até meio vazias, né? Ah, por que Paulo está dizendo isso? Aqui é só, que lição que dá para tirar de uma introdução de carta, né? Qual é a lição que dá para tirar de um oi, né? Mas a verdade é que naquela época a forma de escrever as coisas era muito diferente do que a gente faz hoje, né? Hoje a gente tem muito mais facilidade de escrever as coisas, é muito mais fácil de se comunicar, mas naquela época as palavras elas precisavam fazer muito sentido, porque demorava para chegar às coisas. Então você precisava, dentro de um espaço muito pequeno, você realmente precisava dar muito sentido, muita profundidade para aquilo que você falava. E isso é algo que a gente também tem perdido um pouco, né? Hoje em dia. A profundidade daquilo que a gente fala. Hoje em dia a gente é muito superficial, tanto naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa, na nossa forma de olhar para o mundo, na nossa cosmovisão, na forma de construir as coisas, na forma de falar, na forma de construir relações. Nós somos muito superficiais. Hoje, com tanta facilidade, nós acabamos nos tornando superficiais demais, não aprofundando mais as relações, e isso acaba levando a outras coisas, né? A dificuldade de confiar nas pessoas, dificuldade de construir relações sólidas, aumento muito severo, muito grande nas pessoas que sofrem com a solidão, pessoas que moram sozinhas, pessoas que trocam inclusive seres humanos por animais de estimação. Trocam mesmo, é o que eu não estou falando de verdade, trocar mesmo. Pessoas se relacionam mais com os bichos do que com as pessoas, porque tem dificuldade de confiar nas pessoas, tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Pode ver como nós temos vivido cada vez mais ansiosos, cada vez mais depressivos, cada vez mais as enfermidades da mente têm tomado conta da nossa sociedade, da nossa vida, porque nós não estamos mais lidando com a profundidade dos nossos sentimentos, do nosso coração, das nossas relações. Nós não nos aprofundamos mais. E porque nós não nos aprofundamos mais, nós deixamos de tratar e de aprender muita coisa na nossa vida. Muita coisa. E é um pouco sobre isso também que essa carta fala. Sobre essa profundidade nas relações. Profundidade nos sentimentos, na forma como nós lidamos com as coisas, na forma como nós lidamos com as pessoas, na forma como nós lidamos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então, essa é uma carta profunda, mas muito direta. Muito direta. Vamos continuar então? Lê para a gente lá, por favor, o versículo de número 2. E a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Aqui talvez você fale, poxa, não dá para tirar nada daqui. Mas é a mesma coisa. Paulo está chamando aqueles irmãos a participarem do conteúdo daquela carta. Não é só um oi, não é só uma saudação. Mas é um convite demonstrando para quem Paulo estava falando. Não é só uma carta para Filemão. Mas ao falar para Filemão, ele está falando para toda a igreja. E aqui está a primeira lição, irmãos. Ou talvez mais do que uma primeira lição, né? Mas uma lição importante aqui é: aquilo que nós fazemos, agimos, falamos, tem impacto na vida das outras pessoas. A forma como nós somos, a nossa personalidade, ela impacta na vida dos outros.
Já viu aquela frase, eu já falei algumas vezes aqui sobre isso, aquela frase que diz, mas isso aqui é problema meu, isso aqui só diz respeito a mim, é problema meu. Ninguém vai saber disso que eu estou fazendo. Mas se tem alguma coisa que impacta, que mexe com a nossa vida, isso também acaba mexendo com a vida dos outros. Envolve as outras pessoas. Aquilo que a gente faz, a forma como a gente olha para as pessoas, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente fala com as pessoas, a forma como a gente reage às situações, a forma como a gente pensa, como a gente constrói a nossa filosofia de vida, tudo isso tem impacto direto na vida das outras pessoas que estão à nossa volta. Não é algo só nosso. Mesmo aquilo que nós fazemos entre quatro paredes, que só a gente e Deus sabe, se impacta a sua vida, isso também vai causar impacto na vida das outras pessoas. E é por isso que a palavra nos chama, inclusive, de irmãos. É claro que irmãos no sentido do sangue de Cristo, né? Que nós somos todos uma só família, ligados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que nos salvou, que permite a nossa eleição, a nossa salvação. Mas é mais do que isso. Porque, mais não, né? Vai além disso também. Porque além desse sangue de Cristo nos unir, a relação com Deus também nos une de maneira eterna, de maneira profunda. De modo que, da mesma forma que eu reajo às coisas, da mesma forma que eu sinto as coisas, as pessoas ao meu redor também vão reagir de alguma forma. Não da mesma, mas de alguma forma vão reagir. Então, se eu venho aqui, por exemplo, pregar hoje, é claro que para mim é muito mais fácil, que eu sou pastor, estou na frente e tal, acabo tendo mais contato com as pessoas. Se eu venho aqui pregar de uma maneira muito, sei lá, com raiva, muito bravo, muito irado, isso corresponde. Isso afeta a percepção dos irmãos, isso afeta a recepção dos irmãos, isso afeta a forma como a palavra é pregada, é sentida. Às vezes quem está no louvor, por exemplo, está de... Eu vou usar o termo aqui, às vezes a pessoa está meio triste, meio ruim, está com aquela cara meio amarrada ali, talvez não queria estar ali na escala, né, não queria cumprir a escala naquele dia. Isso reflete. Isso reflete na forma como a igreja vive. As pessoas sentem isso, as pessoas percebem isso. E as pessoas reagem a isso. Então é muito perceptivo, muito importante, muito precioso a gente ver como Paulo, ele fala com Filemão. A lição era para Filemão, mas ele fala com a igreja toda que estava ligada a Filemão. Porque da mesma forma que Filemão seria impactado com essa carta, a igreja toda seria. Isso é muito precioso, irmãos. E é algo que faz a gente pensar de como que a gente age no dia a dia. Como que a gente fala, quais são as nossas respostas, como que a gente interage com as pessoas e como isso tem impactado na vida delas. Como que nós reagimos às situações que acontecem conosco e de que forma isso tem impactado as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Como isso tem aprofundado as nossas relações ou tem afastado as pessoas de nós. Como isso tem aprofundado as nossas relações com Cristo ou tem nos afastado de Cristo Jesus. Como isso constrói a nossa teologia, a nossa interpretação da palavra, a nossa vivência, né, a nossa comunhão com os irmãos, o nosso desejo de orar, o nosso desejo de se aprofundar em conhecimento bíblico, a forma como nós trabalhamos nas nossas sociedades internas, a forma como nós percebemos os pastores, como nós percebemos o conselho, como nós percebemos o diácono, o trabalho, como nós percebemos a nossa identidade em Cristo, o nosso chamado. Tudo isso, irmãos, impacta da forma como nós vivemos e da forma como os nossos irmãos vivem. Da forma como eles pensam, da forma como nós pensamos, da forma como eles reagem, da forma como nós reagimos. Isso é preciso ficar muito claro para nós. As coisas nos afetam. E as coisas afetam aqueles que estão à nossa volta. E nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos ter muita sensibilidade na forma como nós
olhamos para a vida da igreja, como nós olhamos para a nossa própria vida, como nós olhamos para a forma como a gente fala, a forma como a gente pensa alguma solução, algum problema, alguma dificuldade, como nós compartilhamos as coisas, tudo isso impacta. E nós precisamos pensar nisso. De que forma nós estamos fazendo isso? De que forma nós podemos melhorar isso? De que forma nós podemos nos parecer mais com Cristo Jesus nesse sentido? É importante a gente perceber, irmãos, essa sensibilidade de Paulo, a chamar ali a carta para Filemon, mas também de perceber que aquilo vai impactar a vida da igreja. E se vai impactar a vida da igreja, todo mundo precisa estar unido. Até para dar apoio para Filemon, para serem companheiros, irmãos em Cristo, terem comunhão de fato com Ele. Vamos seguir? Versículo de número 3. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui não tem muito que a gente possa dizer, né, a não ser graça e paz. Aquela lição, aquele cumprimento, né, que nós geralmente damos, aqui no Tarumã não é tão comum assim, né, a gente geralmente fala boa noite, mas é normalmente comum, é de praxe, as pessoas cumprimentarem a igreja com a paz de Cristo, ou esse mesmo cumprimento, né, graça e paz, ou algum cumprimento semelhante. E é importante a gente lembrar, irmãos, por que Paulo usa esse cumprimento aqui? Graça e paz. Porque de fato ele vai falar sobre paz. Paz é um dos temas dessa carta. Ele vai chamar Filemon a uma vida de paz, a uma relação de paz com Onésimo, a uma restauração com ele, com esse rapaz. E por isso precisava de paz. Mas além de paz, ele também precisava de graça. Precisava de graça. Sem graça, irmãos, nós não fazemos nada. Não a graça divertida, né? A graça engraçada, mas a graça de Deus. O favor imerecido de Deus. O que Paulo estava dizendo aqui, em palavras simples, é que sem a alegria da salvação, sem relacionamento com Deus, não tem muito para onde a gente possa construir as coisas. Não tem muito para onde a gente possa restaurar relações partidas. Não tem muito para onde a gente possa caminhar em cura com Deus. Na verdade, a gente nem consegue caminhar com Deus. Então é preciso ter graça. E a graça gera paz. Paz para a gente mesmo, paz entre as relações, paz naquilo que nós fazemos. Gera paz. E não a paz comum, né? Aquela paz pseudo-paz mundial, né? Que a gente às vezes vê por aí. O nosso país hoje está em paz. Quer dizer, não está em guerra com ninguém, né? Mas é uma paz assim muito superficial. A paz que nós estamos falando aqui é a paz de Deus, aquela que Filipenses vai dizer que excede todo o entendimento. É algo que não vem da gente, é algo sobrenatural. A graça de Jesus, o relacionamento com Jesus gera paz. Tranquilo até aqui? Versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Olha que coisa preciosa isso. Se Paulo teve a sensibilidade de demonstrar que ele se importava não só com Filemon, mas se importava com a igreja, com seus colaboradores, com toda a rede de pessoas que estavam em volta, agora ele demonstra que ele se preocupava com Filemon. E o quanto ele era íntimo, o quanto ele era importante para Paulo. O quanto Paulo valorizava a relação com Filemon. A ponto de dizer que ele orava insistentemente e frequentemente por Filemon. Aqui eu preciso fazer aquele breve parênteses e perguntar para você se você tem uma vida de oração. E é claro que você vai dizer que sim, lógico. E é claro que você vai olhar para a sua vida e muitas vezes você vai perceber que muitas vezes nós oramos muito em favor de nós mesmos. Levando para Deus os nossos pedidos. E o que tem de errado nisso? Absolutamente nada. Não tem nada de errado. Precisamos fazer isso. Precisamos levar para Deus nossos agradecimentos, nossos louvores, a nossa adoração, os nossos pedidos, as nossas súplicas, não é?
as coisas que nós temos vivido, precisamos levar isso para Deus, com certeza. Mas nós também precisamos, irmãos, orar uns pelos outros. E como nós precisamos orar uns pelos outros. E eu não digo que você precisa ter um caderno de oração onde você vai colocar todos os membros da igreja do Tarumã e orar por eles todos os dias. Não precisa também, né, chegar a esse ponto. Se você puder, graças a Deus por isso, que bom que você pode. Mas nós precisamos, irmãos, de alguma maneira, orar uns pelos outros. Uma das formas que nós encontramos, inclusive, de fazer isso é as reuniões de oração que nós temos agora todos os domingos. Das 18 às 19 horas, uma hora antes de começar o culto, nós oramos pelos pedidos, uns de cada um, né, uns dos outros. Oramos pelos pedidos daqueles que não vêm, né, pedidos de cura, de intercessão, intercessão de Deus em alguma situação. Nós oramos. E também pelos nossos pedidos, mas é um momento especial para a gente orar pelos outros, né? E esse é um momento que você também precisa ter nas suas orações diárias. Orar pelos outros, interceder pela igreja do Tarumã, lembrar de algum irmão, ter isso como hábito. Pode ser um por dia. Ou você pode orar por um período de tempo por alguma pessoa, mas nós precisamos orar uns pelos outros. Quando vir alguém na tua mente, você lembrar de alguém, poxa, eu lembrei daquela situação do fulano de tal, às vezes não está vindo mais na igreja, você faz tempo que não o vê, não sabe muitas informações sobre ele, ou alguém novo que passou pela sua mente, né, uma imagem da pessoa. Se você puder, naquele momento mesmo, tira alguns segundinhos para colocar aquela pessoa diante de Deus, para orar por aquela pessoa, para interceder por aquela pessoa. As imagens que aparecem, as lembranças que aparecem na nossa mente, irmãos, também estão no controle de Deus. Então, quando a gente lembra de alguém, por que não entender que Deus está nos chamando também para interceder por aquela pessoa? Nem que seja por alguns segundinhos. Fala, puxa, eu lembrei da irmã fulano de tal que não vem mais. Ah, Deus, por favor, abençoa. Abençoa. Derrama de graça sobre a vida dela, seja misericordioso. Traz de volta. Me ajuda a encontrar notícias sobre aquela pessoa. Se ela precisa de ajuda, levanta alguém para ajudar. Alguma coisa do tipo. Coisa rápida. Mas nós precisamos orar uns pelos outros. E isso, orar uns pelos outros, irmãos, é uma demonstração do quanto nós amamos de fato. Quem dobra o joelho por outra pessoa, demonstra verdadeiramente que ama. Porque não é alguém do nosso círculo somente. Não é alguém que faz parte, às vezes, da nossa família. Orar pela família é fácil, isso a gente faz todo dia também. Mas orar pelos outros demonstra, de fato, o quanto nós amamos. O quanto o amor de Jesus já tomou conta do nosso coração. Ou tem tomado conta do nosso coração. E nós precisamos pensar nisso. Precisamos lembrar disso. Orar pela igreja do Tarumã, orar pelo conselho, orar pelos pastores, pela junta diaconal, pelas sociedades internas, pelas lideranças em gerais de outros departamentos. Orar pela nossa igreja. Orar pelas nossas autoridades. Não é? Orar pelas autoridades da própria igreja presbiteriana do Brasil. Não precisa ser nada longo, não precisa gastar horas. Mas lembrar. Deus abençoa a liderança da nossa igreja. Deus abençoa os líderes do nosso país, tem misericórdia deles, tem misericórdia de nós, age com graça sobre nós. Orar, irmãos, uns pelos outros, demonstra verdadeiramente o quanto nós amamos a Deus e amamos ao próximo, a ponto de dobrar o nosso joelho para ficar lembrando dos outros, esquecer um pouquinho de nós e lembrar dos outros. Paulo fazia isso. Essa é uma atitude de crente, não é uma atitude de Paulo, não é uma atitude de apóstolo, de profeta. Essa é uma atitude de todos nós. Tenha sempre uma pessoa para quem você possa orar a Deus. Para quem você possa, por quem, né, você possa interceder. Ou algumas pessoas por quem você possa interceder. Se todo mundo fizer isso,
nós já temos um batalhão de gente orando. Um batalhão de gente orando todo dia, clamando as bênçãos de Deus, o socorro de Deus, o consolo de Deus, a exortação de Deus para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Sejam eles aqui da igreja, sejam pessoas de longa data que já não vêm mais, ou sejam aqueles que, porventura, nem fazem parte da igreja, são colegas de trabalho, de escola, de faculdade, alguma coisa assim. Mas nós precisamos orar. Precisamos demonstrar o quanto nós amamos as pessoas orando por elas também. Posso ouvir um amém? Pelo menos? Oh, glória a Deus. Vamos para o versículo de número 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Olha que legal. Agora Paulo, ele vai começar então a fazer uma exortação. Não é aquele puxão de orelha. Às vezes a gente fala a palavra exortação, dá a entender puxão de orelha. Mas exortar também é aconselhar. Então Paulo vai começar a exortar, a ensinar alguma lição que Filemão precisava aprender. E veja como que ele faz isso. Ele não chega direto ao assunto. Ele não chega direto ao ponto, já dando de dedo na cara de Filemão, falou, o negócio é o seguinte, meu filho, você precisa disso, daquilo, daquele outro, daquilo lá. Ou faça isso e faça aquilo lá. Não. É com calma, com paz, com graça, com bondade, com mansidão. Paulo vai então começar a introduzir ali na sua forma de escrever, na sua forma de falar com Filemão. É claro que Paulo conhecia Filemão já, né? De longa data, não era alguém desconhecido para Paulo. Então Paulo já sabia lidar um pouco com ele. Mas ele começa essa exortação falando a respeito do amor e da fé de Filemão. Lembrando a esse irmão, olha, quero te lembrar que você é uma pessoa que vive o amor de Deus. Você é uma pessoa de fé. Você é um irmão em Cristo. Você é alguém que sabe da vida com Deus. Você é alguém que tem intimidade com Deus. E aí sim, né, por causa dessa intimidade com Deus, não é porque eu quero, não é porque aquilo está certo, aquilo é preciso ser feito, mas é com base no amor de Deus. Irmãos queridos, ninguém se corrige, ou ninguém corrige ninguém com base na nossa própria vontade. Isso eu posso te garantir, de horas e horas e horas e mais horas no gabinete pastoral, onde a gente fala as coisas para as pessoas e elas não fazem. Não fazem. Onde a gente ensina, exorta, aconselha, tenta, e vai e faz, e aplica a palavra de formas diferentes, e tenta isso, agora tenta aquilo. Não resolve. Por que não resolve? Porque se não for o amor de Deus, irmãos, não tem solução. Não tem solução. Você pode procurar a ajuda que for, você pode procurar o Roberto Brasileiro, o Hernandes Dias Lopes, você pode fazer o que for. Mas não tem solução se a solução não vier do amor de Deus. Se não partir do amor de Deus e da fé, da intimidade com Deus, não adianta. Não tem solução. A gente pode falar, a gente pode exortar, a gente pode dar de dedo na cara da pessoa, a gente pode gritar, a gente pode espernear, pode amarrar pessoas, pode fazer o que for. Não vai resolver. Porque o que resolve é o amor de Deus. O que resolve é intimidade com Deus. É intimidade com a palavra. De nada adianta eu falar, olha, faça isso. A palavra diz para você fazer isso. Às vezes a pessoa não crê. Se ela não crê, ela não vai pôr em prática. Se ela não pôr em prática, ela não vai testemunhar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o tratamento de Deus. A ação perene, lenta, mas consistente daquilo que Deus nos ensina. Não é? Se não for o amor, se não partir do amor, não adianta, irmãos. Não adianta. Já ouviu aquela frase?
certamente você já deve ter ouvido, muitos de nós até já falamos isso, né? Eu fui um deles. Quando a gente fala de missões, por exemplo, né, de evangelismo, a gente fala assim, se o fulano de tal não vir por amor, ele vai vir pela... Mentira. Mentira. Se não vir pelo amor, irmãos, ele não vem de jeito nenhum. Não vem de jeito nenhum. Às vezes, o amor de Deus, para nos trazer, para ser vivido, para ser demonstrado, precisa de uma lição de sofrimento. Precisa de uma nota de sofrimento. Para que a gente possa ver o amor de Deus. Às vezes, nós estamos tão apegados com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente acha, que antes de nós entendermos o amor de Deus, Deus precisa quebrar o nosso coração. Precisa quebrar a nossa arrogância, a nossa altivez. Precisa de fato nos pôr de joelhos para que a gente possa olhar e falar, eu preciso do amor de Deus. Eu preciso desse amor. Eu preciso disso. Eu preciso de Jesus. Às vezes a gente não acha que precisa. Mas não é a dor, não é o sofrimento que traz. Se a pessoa não vir pelo amor de Jesus, ela não vem de jeito nenhum. Versículo de número 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Duas coisas aqui. Veja que Paulo vai reiterar que a fé, ela tem comunhão. Que a forma como nós aprendemos e como nós vivemos afeta a vida das pessoas ao nosso redor. O jeito que nós somos afeta. E é preciso levar isso em consideração. Principalmente quando nós falamos de igreja. Quando nós falamos de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus, irmãos, ela precisa nos levar à fé. Ela precisa nos levar à palavra, ao conhecimento de Deus. E quando nós conhecemos a Deus, Ele começa a nos transformar. É só você olhar para o seu passado e perceber quanto você mudou de quem você era antigamente. Principalmente aqueles irmãos que se converteram mais tarde, né? Que não nasceram na igreja. Como eu, por exemplo. Eu percebo quem eu era e quem eu fui depois que eu me converti. E como essa transformação tem agido ao longo do tempo. E tem transformado muitas coisas. Muitas coisas. Então, intimidade com Deus traz transformação para nós. Precisa trazer transformação para nós. Esse é um dos sinais da intimidade com Deus. Se a pessoa não está mudando de jeito nenhum, ela continua a mesma. Você conheceu alguém que é uma pessoa profundamente irada, aquela pessoa nervosa com tudo, brava com tudo, sabe? Aquela pessoa, às vezes, beira a crueldade. Aí ela conhece Jesus. E passa 10 anos, ela continua a mesma coisa. Alguma coisa de errado tem aí. Eu posso te garantir isso. Alguma coisa de errado tem aí. Porque Jesus não é irado. E quem se relaciona com Jesus pode ter momentos de ira, mas é uma pessoa que não é mais irada o tempo todo. Uma pessoa que sabe controlar a sua ira. Da mesma forma que a própria palavra nos ensina. Irai-vos, mas não pequeis. Pode ficar bravo, mas não precisa pecar. Intimidade com Deus traz transformação de vida. Eu preciso dizer para você aqui, nesse momento, que se não traz, é porque tem algum problema com a intimidade que você está tendo com Deus. Eu preciso fazer esse alerta para você. Se você continua o mesmo, se nada tem mudado na sua vida, você precisa urgentemente olhar para como você tem se relacionado com Deus. E precisa melhorar isso. Precisa aprofundar isso. Precisa rever isso. Precisa reconstruir isso. Ou precisa construir, se ainda não construiu. Mas intimidade com Deus nos transforma.
Quando nós andamos com Jesus, nós começamos a nos parecer com Jesus. Nós começamos a falar como Jesus, a pensar como Jesus, a agir como Jesus. É claro que isso é de maneira sobrenatural. Não vem de nós. Mas é preciso olhar isso. E perceba como Paulo vai trazendo isso à tona. Fala do amor, da graça, da forma como as coisas que acontecem conosco afetam as outras pessoas. E aí ele fala que Filemão precisa aprender. Tem mais coisa para aprender, precisa continuar aprendendo. Precisa continuar aprofundando a intimidade com Deus. Paulo chama Filemão para, antes de tratar um problema, antes de resolver alguma situação, conversar com Jesus. Fala com Deus primeiro. Lembra da intimidade que você tem com Deus primeiro. Depois a gente vê o resto. Depois a gente vê como é que a gente vai resolver as coisas. Depois a gente vê o que precisa ser resolvido. Mas primeiro lembra da tua comunhão com Jesus. Lembra primeiro que Deus te ama. Que você ama a Deus. Que você tem um relacionamento com Deus. Lembra disso primeiro. É isso que Paulo traz. E depois nós vamos tratar o resto. Recentemente, irmãos, eu fui convidado para uma igreja, mais para uma mocidade de uma igreja, e eles pediram que fosse, não foi nem para mim que eles pediram para o pastor Lucas, e o pastor Lucas me colocou nessa daí. Mas eles pediram alguém que falasse muito bem sobre sexualidade. E como eu trabalhei já no lar, tenho algum conhecimento nessa área, eles então me chamaram lá para falar com os jovens a respeito de pureza sexual e tudo mais. Ok, fui lá, né? Bem, tranquilo, vamos lá falar sobre isso. E aí eu comecei a falar um pouco com eles, e eu falei justamente dessa graça. Primeiro do amor de Deus, primeiro de comunhão com Deus, falando um monte de coisa de comunhão com Deus. Até que lá pelas tantas, aí já tendo uma boa explicação disso, aí sim eu falei, irmãos, de nada adianta a gente falar de pureza sexual, de falar de qualquer coisa nesse sentido, se antes a gente não levar para Jesus. Senão eu vou ser só mais um, que chega aqui e fala o básico, fala talvez o necessário, aquilo que é certo, mas é o que vocês já escutaram. Vocês já sabem de tudo que eu vou falar aqui. Não adianta eu falar, não vou falar nada novo. Né? A Bíblia não vai mudar, não vai ter um texto novo que vai aparecer do nada. Ela é o que é, a gente conhece já. Então, antes de falar de coisas difíceis, complicadas, de falar sobre restauração, sobre cura, de falar sobre temas sensíveis, antes de tratar o nosso coração com os outros, com as circunstâncias da vida, com os traumas do passado, nós precisamos tratar o nosso coração com Jesus. Nós precisamos fortalecer a nossa intimidade com Deus. Só aí, e só depois, é que nós podemos resolver, pensar e agir para resolver outras coisas. Tranquilo até aqui? Vamos para o próximo? Acho que é o 7, se não me engano. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Olha que coisa fantástica. Paulo chama o seu amigo, alguém que caminhou com ele, a lembrar da intimidade com Deus. E agora ele está chamando esse amigo para lembrar do resultado dessa intimidade com Deus. Qual que era o resultado? A intimidade com Deus de Filemão animava os crentes, animava as pessoas, consolava as pessoas, trazia alegria. A forma como Filemão se relacionava com Jesus tinha esse resultado na vida das pessoas, na vida da igreja que estava à sua volta, na vida daqueles que ainda não conheciam a Jesus. Olha que lição fantástica e preciosa. E aí eu preciso te perguntar, e perguntar para mim também, o que a nossa intimidade com Deus tem trazido para as pessoas que estão à nossa volta?
alegria, consolo, conforto, um abraço apertado, paz, amor, comunhão, soluções, conselho, exortação boa em amor, na fé, na piedade, fruto do Espírito, ou a nossa intimidade com Deus, ou a falta dela, tem trazido consequências ruins, tem afastado as pessoas de nós, tem afastado as pessoas de você, tem levado as pessoas a um caminho de tristeza, de angústia, de mágoa, de rancor, de ódio. Qual é o resultado para a vida das pessoas que estão à sua volta da sua intimidade com Deus? As pessoas se sentem alegres de estar perto de você? Elas gostam de estar perto de você? A sua relação com as pessoas tem trazido elas mais para perto de Jesus ou tem afastado elas? Que lição difícil, né? Que coisa difícil de se pensar. O que a nossa relação com Deus faz na vida do outro? Como as pessoas reagem à nossa intimidade com Deus? Isso é preciso muita maturidade espiritual para pensar. Aqui nós precisamos muito abrir mão de quem nós somos, né? Abrir mão daquele jeito de ser, do jeito de pensar. Ah, eu sou assim, e ponto final. Calma. Calma. Será que é assim mesmo que a gente tem que agir? Será que é assim mesmo que nós precisamos pensar? Será que é assim que Jesus pensaria? Como é que isso impacta a vida das outras pessoas? Então, irmãos, é muito bonito como Paulo vai tratando o coração de Filemão nessa carta. Filemão estava magoado, profundamente entristecido, talvez com muita raiva, muita ira para ser descontada. Muita mágoa guardada daquilo que tinha acontecido. Já vamos ver mais para frente. Mas Paulo, sabendo disso, ele vai tratando o coração dele, da intimidade com Deus, lá do começo, do básico da fé, para depois, só lá no final, trazer a solução. Mostrar que existe solução. Por que Paulo age dessa maneira? Porque ele precisava que o próprio Filemão visse a solução que Filemão já conhecia. Como é que a gente resolve os problemas com as outras pessoas, irmãos? A palavra é simples, só tem uma palavra para isso. Só uma. Perdoando. Só uma palavrinha. Perdoando. Ah, pastor, mas não fui eu que fiz. Calma, volta. Perdoa primeiro, resolve depois. Coisa difícil de fazer. Muito difícil de fazer. Normalmente a gente quer que as pessoas que nos magoaram, que nos machucaram, se humilhem. Não, ela tem que vir, ela tem que se dobrar, ela tem que sofrer. Ela tem que sentir o que eu senti. Às vezes a gente não fala isso, né? Mas está dentro do nosso coração. Está dentro de nós essa sensação. Não, primeiro essa pessoa tem que vir. Se ela não vir, eu não vou fazer nada, eu não vou atrás. Eu não consigo perdoar. Que terrível, que sentença perversa. Terrível. Sofrimento é não conseguir perdoar. E nós somos chamados para isso. Para perdoar. A palavra, inclusive, vai nos orientar, né, vai nos dizer várias vezes: aqueles que perdoarem serão perdoados. Aqueles que não perdoarem não encontrarão perdão de Deus. Olha que sentença dura, perversa, difícil.
mas verdadeira. Você já pensou, irmãos, se Jesus não nos perdoasse todos os dias? É claro que Ele levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário de uma vez só, mas Ele demonstra o seu perdão todos os dias. Você já pensou se Ele de repente diz, não, eu não vou mais perdoar você? Ou se Jesus começa a colocar contrapontos para nós, fala, olha, eu só vou te perdoar o dia que você parar de pecar. Acabou para nós. A gente não consegue fazer isso. Estamos sentenciados à morte. Mas de maneira misericordiosa e piedosa e graciosa, Ele nos perdoa. E quando nós nos relacionamos com Ele, nós aprendemos isso. Ainda é difícil para nós. Não estou dizendo que é fácil, não. Muitas vezes não é nem fácil, não é nem questão de ser fácil ou difícil, é questão de ser sobrenatural mesmo. Porque a gente, pelas nossas próprias forças, não vai conseguir fazer. Só pela graça. Só pelo amor. E o resultado de estar junto com Jesus é esse. Quem não conseguia perdoar, agora consegue, mesmo que seja com a ajuda de Deus. Quem não conseguia se arrepender dos seus pecados, agora consegue com a ajuda de Deus. Quem não consegue lutar contra a sua carnalidade, contra o seu pecado, agora consegue com a ajuda de Deus. Quem vivia uma vida de solidão não precisa mais viver, porque agora tem Cristo. Tem a presença do Deus triuno o tempo todo conosco, cercado com os anjos ao redor, a comunhão com os irmãos em Cristo, o consolo do Espírito. Todas essas coisas, irmãos, vão mudando quem nós somos. Vão nos transformando de dentro para fora, por causa da ação de Jesus em nós, por causa da ação de Deus em nós. Então é preciso que a gente olhe para essa palavra, para essa carta, olhe para a palavra de Deus e perceba como nós estamos sendo transformados, como nós estamos vivenciando as transformações que Deus causa em nós, que a intimidade que nós vamos tendo com Deus vai causando em nós. Se nós não estamos vivendo apenas uma vida teológica de conhecimento bruto, mas não praticado de Deus. E o que nós precisamos é colocar em prática aquilo que nós vamos aprendendo de Deus. Se é para perdoar, vamos perdoar. Ah, é difícil, coloque em oração. Chama Jesus para te ajudar. Põe Jesus no meio. Coloque intimidade com Deus no meio disso tudo. Ah, pastor, eu tenho um trauma lá do meu passado, uma situação que aconteceu comigo. Chama Jesus para resolver. Com calma a gente vai resolvendo. Com calma Ele vai nos curando, Ele vai nos transformando, Ele vai nos refazendo de novo. Ah, pastor, eu sou uma pessoa muito assim. Chama Jesus para te transformar, para caminhar contigo. Se você é uma pessoa insegura, chama Jesus, que é a tua segurança. Pessoas inseguras precisam lembrar do texto que o presbítero Luiz pregou hoje de manhã. Aqueles que estão em Deus são como os montes de Sião, que não se abalam. São seguros. Seguros em quê? Na nossa própria segurança? Não, em Cristo Jesus. Ele é a nossa segurança. Se você é triste, lembre-se. Chama Jesus para te trazer a alegria da salvação. Se você é uma pessoa ansiosa, chama Jesus para segurar a sua mão no momento da ansiedade, para controlar os seus sentimentos, para lembrar você que Ele está no controle da sua vida, que você não precisa se preocupar demasiadamente. Nós precisamos disso. Aprender a valorizar a nossa fé, aprender a aprofundar a nossa fé, a aumentar a nossa fé com entendimento e conhecimento da palavra e com a prática disso. E nós precisamos lembrar disso e pôr em prática, e construir isso como a nossa fé em Jesus, a nossa intimidade com Deus afeta as pessoas. Qual é a reação
das pessoas a se relacionarem conosco. Se elas ficam mais próximas de Jesus ou se elas se afastam de Jesus. Se elas desejam cada vez mais servir a Deus ou se elas querem servir menos. Se elas querem estar mais próximas da igreja ou menos. Se elas estão abrindo mão dos seus pecados, dos seus desejos para viver mais a vontade de Deus. Se elas se tornam mais íntimas de Jesus ou mais afastadas. Se elas se tornam pessoas melhores ou piores. Quando eu digo melhores ou piores, eu não digo no sentido só de caráter, né? Eu digo no sentido de intimidade com Deus, de vivência da palavra. É nesse sentido. Presbítero Paulo, você tem horas aí? 10h56, pastor. Dá para ir mais um versículo? Ou encerramos? Vamos mais um? Versículo 8. Isso. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Aqui é um texto fantástico, né? Ainda que eu sinta plena liberdade de te ordenar. Paulo era apóstolo de Cristo Jesus, né? Precisamos lembrar disso. Eu não posso ordenar ninguém. Pastor Lucas, pastor Tiago não pode ordenar ninguém a fazer nada. A única pessoa que pode nos ordenar a fazer alguma coisa é o próprio Deus. Agora, mais uma vez, Paulo demonstra essa humildade. E Paulo demonstra essa sensibilidade com o coração de Filemão. Porque Filemão, ele podia também, ele estava nessa posição de ordenar Onésimo. Porque a gente precisa lembrar que Onésimo era escravo de Filemão. Isso vai ser trazido à frente, mais para frente no texto, mas a gente precisa lembrar disso. Onésimo era escravo de Filemão. Então ele traz, com essa sensibilidade, Paulo traz isso, olha, da mesma maneira que você podia ordenar, eu também posso te ordenar a fazer aquilo que eu quero, a cumprir alguma coisa que eu te mandar. Eu posso fazer isso, mas longe de mim querer fazer isso. Longe de mim usar esse recurso. Não quero agir assim. Eu quero que você se lembre, que você haja na ordenança de Deus, não na minha. Na ordenança de Deus. Às vezes, irmãos, vou contar um bastidor aqui, né? Às vezes as pessoas querem que os pastores, os presbíteros, digam para elas o que elas têm que fazer. E hoje isso está cada vez mais presente na nossa vida. Cada vez mais. Hoje a gente vê, se você entrar aí nas redes sociais, você vai ver um monte de... eu odeio esse nome, mas um monte de coach. Coisa do demônio. Um monte de coach dizendo o que as pessoas têm que fazer. Não, você tem que fazer a dieta tal que vai funcionar. Não, você tem que... eu tenho que comprar o meu carro ou preciso financiar. Aí você vai lá e o cara diz, não, eu sou fulano de tal que tem a formação XYZ, não sei aonde, e eu digo que você tem que financiar. Financiar é melhor. Aí você vai lá e financia. Irmãos, as pessoas estão loucas atrás disso. Completamente fascinadas por isso. E não é diferente na igreja. Às vezes as pessoas chegam no gabinete e falam, o que eu tenho que fazer? Tem que amar Jesus. Tem que viver a palavra. Não, mas o que eu tenho que fazer? Eu quero resolver o meu problema. O que eu tenho que fazer? Eu jamais vou dizer o que você tem que fazer. E imagino que o pastor Tiago e Lucas também não vão fazer isso. A gente pode dizer o que a palavra te diz, mas a gente dizer alguma coisa, esqueça. E ninguém pode fazer isso. Mesmo que tenha autoridade no assunto. Mas não, se você fizer isso, vai resolver. O ideal, irmãos, é que a gente aprenda. O ideal é que a gente busque as coisas. Busque as coisas. Recentemente, acho que foi na Assembleia Geral Ordinária,
Eu comentei rapidamente com os irmãos aqui um pouco daquilo que eu tenho feito, e eu tenho estudado muito sobre economia, sobre finanças pessoais, coisas do tipo, né? Irmãos, o que eu tenho encontrado de pessoas que perderam muito dinheiro, dentro das igrejas mesmo, mas perderam muito dinheiro, porque foram atrás disso, atrás de diquinhas, atrás de pessoas que digam o que elas têm que fazer, ao invés delas irem aprender, ao invés de elas irem estudar. E hoje você pode perceber o quanto as pessoas elas são, eu vou usar um termo bem pejorativo, quanto elas são papagaios. Elas não dizem mais o que elas pensam, mas elas dizem o que os outros pensam. Já reparou isso aí? Como as pessoas estão buscando desesperadamente por alguém que elas possam colocar culpa. Porque daí é muito fácil, eu chego para você e falo, olha, fala e faça isso. Você fala, pô, deu errado. A culpa é sua. Como as pessoas estão, irmãos, no tempo de hoje, buscando colocar a sua responsabilidade nas costas dos outros. E nós vamos perceber muito isso ao longo desse texto. E se você olhar para a própria realidade do mundo, é isso que tem acontecido. Cada dia surge uma ideologia nova. Cada dia surge uma situação nova para as pessoas se vitimizarem. Para as pessoas se colocarem na posição de dar responsabilidade para o outro. Sempre para o outro. A responsabilidade é sempre do outro. A culpa é sempre do outro. Ah, eu me sinto triste. Por que você se sente triste? Porque as pessoas não falam comigo. Estou dando um exemplo bobo aqui, né? As pessoas não falam comigo, eu me sinto triste. De quem que é a culpa? Das pessoas. Ah, eu me sinto assim porque as pessoas à minha volta têm dinheiro. De quem que é a culpa? Das pessoas. Ah, eu me sinto assado porque a situação tal não é do jeito que eu quero. De quem que é a culpa? Dos outros. E a nossa responsabilidade? E a nossa responsabilidade, cadê? Sabe, eu tenho ouvido muito, vou dar esse exemplo aqui, com relação à nossa mocidade, algumas pessoas que falam sobre a nossa mocidade o seguinte, a nossa mocidade é uma mocidade difícil de conviver porque tem um monte de casados. A minha resposta para essas pessoas sempre é, mas o casado é diferente do solteiro? É um ser à parte? Né? Uma outra pessoa? Porque na minha convivência com as pessoas, tanto com crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos, com o pessoal, os jovens de outrora, a conversa é a mesma. O assunto é exatamente o mesmo. Não muda absolutamente nada dos solteiros, dos casados, dos bonitos, dos feios, do que for. Não muda nada. Nada. Eu não percebo diferença nenhuma. O assunto é o mesmo. As pessoas continuam falando de futebol. Eu odeio futebol, mas as pessoas continuam falando de futebol. Agora, eu posso chegar para as pessoas que falam sobre futebol e falar assim, olha, eu não vou participar da igreja do Tarumã, porque as pessoas do Tarumã falam muito sobre futebol. Eu não gosto de futebol. Então eu não participo da igreja. Ou será que talvez eu possa humildemente olhar e falar assim, puxa, será que eu também podia aprender um pouquinho sobre futebol só para poder ter um gancho, uma ponte para outras coisas? Será que eu posso deixar um pouquinho de mim para viver um pouquinho do outro? São lições que esse texto nos traz. Paulo aqui podia chegar para Filemão e falar assim, olha, Onésimo era teu escravo, eu sei que ele pisou na bola, eu sei que ele vacilou, mas acontece que ele se converteu, ele é útil, agora ele está no ministério, ele é dos nossos, ele é brother, é parceiro nosso, recebe ele de volta como irmão na fé. Ponto final. E eu sei que eu não preciso te dizer mais nada, que você vai fazer isso daí. Paulo podia fazer isso. Paulo podia. E muitas vezes, para não dizer todas,
Deus também pode fazer isso conosco. Deus pode chegar para você e falar, vai lá e faça isso. Vai lá e faça isso. Mas Ele não faz. Não faz. Algumas vezes Ele precisa agir assim, mas normalmente você vai perceber que Ele não faz isso. Ele não resolve as coisas assim. Ele age com calma, com mansidão, com tranquilidade, para que a gente aprenda o que está acontecendo, para que a gente vivencie o que está acontecendo, para que a gente testemunhe o que Ele está fazendo, para que seja claro a ação dEle nas nossas vidas, que não seja algo banal ou banalizado. E nós precisamos, irmãos, vivenciar isso, abrir mão um pouquinho mais de nós mesmos para acolher o próximo. E o próximo, abrir mão um pouquinho dele para também acolher o próximo. É sempre uma atitude de renúncia. Não precisa ser total, não precisa ser nada drástico, nada extremo, a ponto de mudar a sua personalidade, não é nada disso. Mas a gente precisa abrir mão, um pouquinho de nós, para podermos fazer parte da vida das pessoas, para podermos construir algo com as pessoas. Às vezes a gente tem muito fechado aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos, a nossa personalidade. Eu sou assim. Calma. Dá para tentar ser um pouquinho diferente também. Dá para ser um pouco mais maleável, mais doce. Dá para ser um pouco mais sensível às mudanças. Não é? A gente não precisa ser aço o tempo todo. Dá para ser corda também, para os outros se segurarem. Às vezes a gente precisa ser âncora, né? Rígido, firme. Precisa. Mas às vezes a gente precisa ser algo mais maleável. Paulo aprendeu isso ao longo do seu ministério, nós precisamos aprender também. E Filemão vai aprender na próxima aula, assim como nós também precisamos aprender. Né? Que bênção, irmãos, estar com os irmãos nessa manhã. Eu quero orar com os irmãos antes da gente encerrar aqui. Se houver alguma pergunta, alguma participação, eu não chamei os irmãos, né, a muita participação hoje, até que foi mais uma questão de mensagem mesmo, nem foi tanto uma aula. Mas se você tiver perguntas, algo que você queira conversar, me chame ao longo da semana e a gente vai conversando. Quero lembrar, antes da gente orar, que nós temos então reunião de oração hoje às 18 horas, aqui na igreja, na Sala do Céu. Você pode vir, né, orar junto com os irmãos que estiverem aqui presentes. Mais algum aviso? Acho que é só isso, né? Por enquanto. Então, logo mais, se você não puder estar aqui, mas eu faço esse apelo para que você venha, abra a mão um pouquinho do seu tempo e venha orar conosco, venha ter esse tempo precioso. Ah, pastor, mas eu tenho muita vergonha de orar em voz alta, eu não consigo. Venha assim mesmo e você comunica aquele que estiver liderando ali um momento, fala, olha, eu tenho muita dificuldade de orar, fica no seu cantinho, você ora silenciosamente, ninguém vai pedir para você ficar constrangido, pode ficar super tranquilo, super à vontade, né? Você é livre para vir e se sentir à vontade no nosso meio, né? E orar do seu jeito. Você quer orar no seu cantinho, tranquilo ali, pode orar também, mas venha orar junto com os irmãos, né? Orem juntos. A igreja que ora junta tem mais possibilidade não de receber aquilo que Deus, aquilo que está pedindo, né? Mas tem mais possibilidade de entender aquilo que Deus está fazendo e de participar junto daquilo que Deus está fazendo. Isso é muito precioso. E logo mais às 19 horas, então, nos encontramos aqui para cultuarmos a Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, nós oramos ao Senhor nesse momento, Deus, conversamos contigo, pedindo que o Senhor continue derramando de graça sobre as nossas vidas. Nós precisamos muito do Senhor. Precisamos aprender a perdoar, precisamos aprender a nos arrepender dos nossos pecados, a abandonar os nossos pecados. Nós precisamos aprender a depender mais do Senhor. Nós precisamos aprender a ser mais maleáveis no Senhor,
a deixar o nosso coração ser mais instruído pelo Senhor. Nós precisamos aprender a agir com mais graça, com mais paz, com mais amor. Nós precisamos aprender a amar mais o Senhor. Nós precisamos aprender a amar mais nós mesmos. Nós precisamos aprender a amar mais o próximo. Só que nós só vamos conseguir fazer isso com a ajuda do Senhor. Sozinhos a gente não vai conseguir. E é justamente por isso que nós clamamos ao Senhor que o Senhor derrame de graça sobre as nossas vidas. Haja com misericórdia, com bondade, com piedade, ó Deus, com as nossas vidas, para que a gente consiga essas coisas. Para que a gente consiga agir do mesmo jeito que o Senhor agiria nas situações. Que a gente não haja com o nosso coração, com o nosso ímpeto, com a nossa vontade, com o nosso caráter, com o nosso próprio eu, mas que a gente haja da mesma maneira que o Senhor agiria. Age com graça nas nossas vidas, Pai. Transforma o nosso coração, muda quem nós somos, à luz da Tua pessoa e à luz da Tua palavra. Que o nosso coração possa ser moldado pela Tua palavra, moldado pela intimidade que nós temos com o Senhor. E que essa intimidade que nós temos com o Senhor, Deus, possa impactar as pessoas para que elas queiram cada vez mais estar perto de Ti, para que elas queiram amar mais o Senhor, para que elas queiram depender mais de Ti, para que elas queiram orar mais, ler mais a Tua palavra, Te conhecer mais, para que elas possam perdoar mais, para que elas possam amar mais, agir mais com misericórdia, agir mais com graça, que elas possam priorizar mais a comunhão, abrir mão de quem elas são para servir mais o próximo e o Senhor. Ah, Deus, age com graça nas nossas vidas, para que possamos aprender essas lições tão importantes e tão preciosas para aqueles que servem e amam o Senhor. Age com graça, é o que nós Te pedimos. E também, Deus, colocamos esse dia do Senhor, esse domingo nas Tuas mãos, que o Senhor possa nos abençoar, Deus, dar um dia de paz, de tranquilidade, um dia de alegria, de contentamento no Senhor, Deus, um dia pacífico, de descanso mesmo, que a gente possa descansar não só o nosso corpo, mas também as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa mente, o nosso coração, e que nós possamos fazer isso em família, que nós possamos fazer isso